Estude! Falamos já na primeira aula de histologia que existem 4 tipos de tecidos. Um desses 4 tipos era o tecido conjuntivo, que é o que eu vou explicar agora numa primeira aula introdutória a esse tipo de tecido. O tecido conjuntivo, ele é um tecido muitas vezes dito, bem resumidamente, como um tecido de preenchimento entre todos os outros tecidos. Esse preenchimento não é dado somente por uma quantidade amorfa de substâncias que tem dentro do tecido conjuntivo, mas também de células. O tecido conjuntivo ele é formado por certas células em importância e uma chamada matriz extracelular, que quando eu for me referir agora a ela, eu vou só me referir a ela como MEC. Beleza? Ok. Dentre as células presentes no tecido conjuntivo, nós encontramos 6 principais células. Vou falar sobre o nome delas e quais as funções principais. Primeiro, nós temos os fibroblastos. Os fibroblastos são os responsáveis por secretar fibras e a substância fundamental. Tanto as fibras quanto a substância fundamental é o que compõe a matriz extracelular, ou a MEC, substância fundamental e as fibras. Já vamos comentar disso daqui em breve. Os macrófagos são a primeira linha de defesa que a gente tem no nosso corpo nessa região do tecido conjuntivo. Eles fazem a fagocitose de muitas bactérias e de fragmentos celulares que podem infectar o nosso corpo. Os plasmócitos secretam os anticorpos. Os anticorpos esses que tem uma aulinha lá muito interessante do professor Davis. Dê uma olhada para entender qual é a função desses caras, de novo, com a imunologia. Outra célula importante são os mastócitos. Os mastócitos são responsáveis por produzirem a histamina. Histamina é um vasodilatador. Então, muitas vezes ligado à infecção ou ligado a um ferimento, essa substância histamínica, ela vasodilata os vasos próximos à infecção para que várias outras células sejam recrutadas para controlar imunologicamente aquilo lá. Ok. Os adipócitos, tecido adiposo, então já lembra de gordura, são as células responsáveis pelo armazenamento de gordura. E temos os leucócitos, que são chamados glóbulos brancos, que também lá na aula de sangue em sistema circulatório, a gente comenta sobre a função desses caras também com a imunologia. Beleza. Formando então o tecido conjuntivo estão as células, esses 6 principais tipos, e a matriz extracelular, ou MEC, produzida principalmente pelos fibroblastos. A matriz extracelular ela é composta pela substância fundamental e pelas fibras. A substância fundamental ela tem a função principal de reunir as células, ou seja, ela forma um meio aquoso em que reúne todas as células do tecido conjuntivo. Ela armazena água, por ser um líquido, por ser uma substância aquosa. Essa água é armazenada, o que serve, portanto, para um meio de troca entre nutrientes, entre íons. E ela é fundamental no crescimento e no metabolismo celular do tecido conjuntivo e de vários outros tecidos adjacentes. Além dessa substância fundamental, a MEC é formada pelas fibras. Essas fibras principalmente têm a função de reforço e sustentação do tecido conjuntivo. Elas podem ser de 3 principais tipos. Fibras colágenas, que dão força, resistência e também provém alguma flexibilidade para o tecido conjuntivo. As fibras ditas elásticas, que fazendo o tecido conjuntivo como uma unidade dinâmica tecidual, ela provém elasticidade a ele. E as fibras reticulares, elas sim dão esse reforço e sustentação mais forte, a sustentação dos vasos preenchidos dentro do tecido conjuntivo. Isso a diferença dessas reticulares com as colágenas é que as colágenas têm colágeno, só que eles são dispersos menos uniformemente. As reticulares também têm colágeno, mas eles estão dispostos em feixes, o que delimita uma menor flexibilidade e essa maior sustentação do tecido conjuntivo. Fácil, né, pessoal?
essa é a visão geral que nós temos do tecido conjuntivo. A gente ainda vai tratar um pouquinho dele, então espero vocês nas próximas aulas. Estude